Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida. Toda quinta-feira você tem uma palavra de direção, de maturidade para a sua fé ir ainda mais longe. E eu tenho uma palavra de Deus para você. E olha, o atalho, a palavra atalho é perigosa, mas você vai entender que existe uma maneira de milagres que demorariam anos para acontecer, em poucos meses, se tornar o seu maior testemunho. 2 amém, eu vou falar de novo. Você ia esperar 10 anos, mas esse atalho vai demorar dias e talvez meses. Mas você vai se preocupar quando eu falar o atalho, vai ser difícil de pegar. Mas antes de começar, eu quero só dar um recado importante para você. Aliás, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E algo importante para você saber: nós acabamos de lançar o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, que está aqui nas minhas mãos. E ele pode ser parte da sua rotina com Deus em 2026. Eu vou deixar o link para você que quer adquirir o seu, tá bom? Recado dado. E agora eu estou ansioso para a mensagem. Vamos para a palavra. Gênesis, capítulo de 12, número 12, versículo de número 1. Eu vou ler para você. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua tenda, do meio dos teus pais e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4. Assim Abraão partiu como o Senhor havia mandado. Acabou. Acabou. Tem a promessa, tem o segredo e acabou. Mas você não pegou? Não, irmão, pelo amor de Deus, eu estou em Joinville. Não, fala para o irmão do lado, você pegou? Não. Não, fala para ele, não, você pegou, não é possível. Não, você entendeu. Vamos de novo então. Deus apareceu para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua tenda, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Deus não mostrou nada, Deus falou para sair para mostrar. Mas fica tranquilo, eu vou abençoar você, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Calma. Aí o Abraão vazou. Não, vamos de novo. Deus apareceu para um homem chamado Noé. Noé, achei um homem justo na terra. Você é Noé. Noé, tu vai ter que construir uma arca. A arca é assim, Noé, ó. Top, tá, assim. Escreve aí. E Noé está aqui, ó, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Nunca viu chuva, nunca viu arca, anotou tudo. Deus falou: beijo, vazei, volto quando tu terminar. Aí a Bíblia diz: e Noé começou a construir a arca. Não pegou, tá. Vamos de novo. Deus falou com Neemias: Neemias, reconstrói os muros. Neemias começou a construir o muro. Tá bom, eu sei que você está assim, pelo amor de Deus, explica, pelo amor de Deus. Simples, o segredo para viver o milagre mais rápido é obedecer rápido. Não, você não pegou, peraí, não é possível que só eu que me liguei. Irmão, Deus fala com você há 20 anos sobre a mesma coisa e você está assim, será?
Deus já apontou o caminho para você. Há 10 anos atrás você está, será? Mas não. Acho que não. Ou você está ainda no problema da primeira mensagem. Como o relacionamento não é suficiente, a dúvida é que será que é Deus que está falando comigo isso? Sabe qual que é a parada? É que a gente quer que Deus faça, mas a gente não obedece nada que Deus manda a gente fazer. A gente quer que Deus, a gente quer viver um milagre. E Deus já falou, vaza desse lugar que você está. E você não. Também não vamos exagerar. Uma coisa de cada vez. Você entende? Algumas coisas da nossa vida, o desafio é porque a gente não entende a voz de Deus. Mas o outro desafio é, depois que a gente entende a voz de Deus, é obedecer o que Ele fala. Tem coisas que precisam de decisões radicais. Tem coisas que precisam de uma obediência radical. Tem coisas que nós precisaremos baixar a cabeça, e mesmo que não faça sentido nenhum, a gente vai ter que viver. Ou das duas uma. Ou a gente vai empatar tudo, vai colocar Deus na berlinda e vai dizer, o Senhor tem que me provar. Irmão, tem coisas que são até lógicas. Até caiu aqui. Fiquei nervoso. Tem coisa que é lógica. Tem coisa que Deus não precisa mandar um raio do céu. Deus não precisa mandar um profeta te ligar. Deus não precisa de muita coisa. Tem coisa que é só lógica. Mas a gente tem dificuldade por uma coisa. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós temos a certeza do que é melhor para a nossa família. Nós construímos uma vida na ausência da dependência de Deus. E obedecer é depender de Deus de fato. Deus nunca vai fazer você obedecer a algo que não gere dependência dEle. É fácil obedecer quando sobra recurso. É fácil obedecer quando o destino é incrível o que você queria. É fácil obedecer quando é aquilo que você sonhou. É fácil obedecer quando é aquilo que você planejou. É fácil obedecer quando você acredita estar no controle da mão. Agora, quando Deus fala com Abraão, Deus fala, sai e eu vou te mostrar. Ou seja, Deus está dizendo claramente, enquanto você estiver aqui, eu não vou te mostrar nada. Mas a hora que você sair, eu vou te mostrar. Então nós estamos nesse limbo da vida com Deus. Deus já mandou nós nos posicionarmos. Deus já deu palavra sobre a nossa casa. Deus já deu palavra sobre a nossa vida. Mas a gente prefere o ônus da inércia do que o da ação. A gente não quer inimigos. A gente não quer conflitos. A gente não quer passar medo. A gente não quer ter dúvida. A gente quer o controle. E aí eu preciso te dizer uma coisa, meu lindo. Quem domina a história na sua mão perderá algo extraordinário para contar para os seus filhos. E é a parada mais difícil da nossa vida. Viver algo extraordinário dependerá de obediência rápida. Quanto mais rápido você obedece, melhor. Deus falou, obedece. Deus mandou, vai. Deus falou, faz, faça. Tem gente que está até hoje esperando para queimar as carroças. Tem gente que está até hoje esperando para tomar uma decisão em relação àquilo que Deus falou há anos atrás. Olhando para a vida passar, olhando todo mundo viver, e você ainda está no mesmo lugar com aquela palavra dizendo, um dia eu consigo, um dia eu vou fazer, um dia. Não, lindo, não é assim que acontece. O segredo do atalho, porque a palavra atalho é aquilo que chega mais rápido. Tem coisas que Deus vai fazer, mas vai demorar 20 anos na sua vida. Mas se você pegar o atalho da obediência, que é obedecer rápido, se posicionar rápido, fazer rápido, quando você menos perceber, aquilo que era distante está na tua frente. Aquilo que era longe, agora está na sua frente. E eu preciso que você entenda, não é fácil como a gente gostaria. Não é fácil. É porque Deus, Ele é tão brilhante na sua estratégia de conduzir a nossa história. E antes de nos dar algo, Ele tira da gente o que para nós mais importa. Grava isso. Antes de Deus nos dar algo incrível, Ele vai tirar da nossa mão o que mais nos importa, o controle. Não adianta. Deus vai tirar o controle. Sempre é assim. Todas as pessoas que eu conheço que viveram algo extraordinário tiveram que soltar o controle e crer contra a esperança, perdão, contra o medo, crer contra o caos, crer contra tudo. Tiveram que fazer. Imagina a cabeça de Abraão. Abraão não é pobre, Abraão é rico.
Abraão não é um homem, sabe, comum, não. Abraão é um homem riquíssimo. Mas a Bíblia diz que quando Deus manda, ele vai. A parada para mim e para você é que na nossa cabeça aqui sempre, eu tenho certeza que agora, para você que ouve ou para você que está aqui, tem alguma coisa batendo lá. Deus já falou tanto tempo atrás a mesma coisa. Deus já usou tanta gente para falar a mesma realidade. Deus já falou várias vezes a mesma coisa. E você ainda está nos pontos zero. Você nem se moveu aí, até agora. Porque você está querendo o quê? Mais sinal. Fala para alguém que gosta de sinal perto de você, fala. Fala, ô lindo do pinheirinho de Natal, que fica esperando tudo piscar. Fala, lindo, não vai rolar. Tem coisas que Deus só vai te mostrar a hora que você sair da onde você está. Tem realidades que você vai viver só depois que se posicionar. Tem coisas que você só vai experimentar quando ter coragem para sair da zona da inércia, para viver de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não vai fazer. Eu conheço gente que está há 20 anos vivendo a mesma realidade. Tinha um caminho extraordinário para ele, mas ele preferiu ficar. Mas quando o tempo passa, a culpa é de todo mundo, menos de quem ficou parado. E essa é a parada. Daqui uns dias você vai estar culpando os outros, pode ter certeza. Daqui uns dias a culpa é por causa dos seus filhos que nasceram na hora errada. Daqui uns dias a culpa vai ser do teu casamento que você não devia ter casado. Se tivesse solteiro seria mais fácil. Daqui a pouco a culpa vai ser de alguém, menos sua, que Deus falou e não obedeceu. Deus está falando. Eu poderia rasgar o verbo com você aqui, sabe? A parada da obediência, ela é assustadora. A parada da obediência, ela leva você para um lugar da vida que não dá para explicar. Eu vou ser bem franco com você aqui. Tem uma turma da nossa equipe aqui. A gente está vivendo um milagre extraordinário, não está? Irmão, a gente está vivendo um milagre absurdo. Absurdo na nossa cidade. A gente está construindo algo que não tinha um centavo para fazer há 6 meses atrás. Não, você não vai valorizar, mas eu vou falar mesmo assim. Porque não é você que está com esse BO na mão. Irmão, sendo bem franco para você, eu estou numa fase da vida que eu já entendi. Deus falou, se joga. Mas não tem chão, se joga, vai. Pula de cabeça, mas ninguém vai. Se ele falou, está falado. E aí a gente vai ficando perigoso. Irmão, é perigoso. Porque você parece em algum momento irresponsável. Em algum momento você parece maluco. Parece que você não está olhando para a lógica. Irmão, é assustador. Quem está olhando de fora diz, pronto, vai dali. Olha lá, ó. E é doido, porque todo mundo começa a torcer contra. Chega uma hora que começa a irritar até quem está perto de você. Fala, ih, olha lá, exagerou. Aí de repente fala assim, eita, estava certo, ó. Não é que Deus fez mesmo? Ó, o testemunho se tornou verdade. O rapazinho é doido, mas Deus fez acontecer. Sabe, é maluco até alguém começar a viver um milagre. Irmão, a gente tem a nossa equipe. Quando eu não estou todo dia no escritório, quando eu apareço, é alguma coisa que Deus vai fazer, alguma confusão. Eu sou tipo o anjo do tanque de Betesda. Quando desce, alguma coisa acontece. Irmão, a última vez que eu apareci lá dentro, falei, nós vamos se mudar. Irmão, se mudar para onde? A inauguração é agora. Não deu glória porque não é você. E 5 meses atrás estava dentro lá chorando, dizendo, Deus, não me deixa sozinho aqui dentro, Senhor. Não era para eu estar nessa confusão, Jesus, mas o Senhor mandou, eu vim. Agora manda o recurso. O recurso estava chegando e eu nem sabia, estava lá embaixo me esperando. Sabe, quanto mais rápido você obedecer a voz de Deus, mais rápido o milagre vai chegar na sua vida. Quanto mais rápido você se posicionar de dizer, Deus, não importa o que estão falando, não importa, eu vou. É para onde, Jesus? É para onde? Só vou mostrar a hora que você sair. Então tá bom, estou saindo. E agora? Agora confie e vem. Senhor, não estou vendo nada ainda. Continua, só vem. Vem, segue a minha voz. Aí só vai, vem seguindo a minha voz. Mas Senhor, eu estou com uma vontade de ver. Não vê nada ainda, que se vê agora assusta e desiste. Você sabia que Deus é tão interessante que quando Deus tirou o povo que estava escravizado no Egito, Deus mandou ele pelo caminho mais longe para que não desse de olhar para trás e tentar voltar? Deus é tão interessante que Ele constrói histórias na nossa vida que não tem como tentar ser de novo o que éramos antes de Jesus chegar na história. Ele quebra o caminho que faz a gente voltar. Ele nos confunde para que a gente não tenha mais para onde voltar. É como, meu Deus, lembrei agora, Eliseu
Antes de Eliseu ir atrás de Elias, irmão, Eliseu foi lá e queimou as carroças, fez uma festa para todo mundo e basicamente estava dizendo: seguinte, eu estou indo atrás de Elias e agora não tenho nem para onde voltar, porque sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Não, você tem que dar um glória a Deus pelo menos agora. Eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele não vai me desamparar no caminho, Ele vai estar comigo. Então eu vou ser bem sincero com você. Tem coisas que você nunca vai viver. Desculpa. Eu estou provocando, tá, irmão? Só não fica ofendido, não. É que você é fraco. Você diz que crê, mas não crê coisa nenhuma. Você ora pelo impossível, se contenta pelo possível. E se Deus não fazer nada, você diz que está tudo bem. Porque você nem crê como diz que crê de fato. Fala para o irmão do lado, é para você essa aí, hein? Para mim não é, porque eu estou doidão, quero obedecer. Deus, para onde? Aonde? Quando? Como? Agora? Aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado em pedir. Irmão, eu confesso para você que tem coisa que depois que Deus me dá, eu digo: Deus, o que eu fiz? Deus, eu não devia ter metido a cara nisso. Agora Deus está falando: vai, filho, agora tu quis, tu foi, agora a confusão está na tua mão. Eu vou te ajudar, mas vai fazer o teu rolê aí, dá os teus pulos. Mas eu vou falar uma parada para você e eu prometo que eu não vou me estender mais. Essa parada de obedecer a Deus chega uma hora que se torna inevitável. Porque quando você sai do lugar aonde você controlava e vai para o lugar aonde Deus controla, só te resta obedecer, mais nada. Você não tem para onde voltar, você não tem mais o que fazer. Aquilo que você tinha na mão já não tem mais. Você dizia: nossa, se eu tenho o plano B, o plano C, o plano D. Aí você foi para o plano de Deus, o plano B teve que ser rasgado, o plano C pegou fogo e o D você esqueceu. Mas aí é você que escolhe. Talvez você pensou que o atalho seria algo fácil, mas o atalho é a coisa mais difícil para viver o milagre, que é obedecer. Obedecer a Deus. Samuel capítulo 22 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eu vou falar de verdade. Toma cuidado depois de começar a obedecer, que vai ficar perigoso a sua vida. Vai ficar perigoso. Você vai para um nível de dependência aonde no começo até algumas coisas que você achava que estava no controle vai perder tudo. Você lembra que o povo, quando saiu do Egito, teve que depender de comida cair do céu, né? E desculpa falar assim para você, mas é por isso que a maioria das pessoas não vive uma vida extraordinária com Deus de fato. Porque obedecer exige uma fé corajosa. Tem que ter ousadia. É por isso que tem gente que está vivendo a mesma vida. Tá tudo certo, irmão. Top a sua vida. Você não tem BO. Nossa, tá maravilhoso. Mas se eu te falar que contar uns testemunhos sinistros é mais legal. E se eu falar para você que dá para viver uma vida 1000 vezes melhor, que é só obedecer, é só se mover na direção de Deus. Porque a melhor coisa da vida é quando você está no centro da vontade de Deus. É quando Deus chama, você vai, irmão. Termino dizendo de Pedro. Pedro conheceu Jesus e ficou apaixonado. Começou a seguir Jesus. Viveu o milagre da pesca. Lembra do milagre da pesca? Jesus falou para Pedro. Pedro voltou a pescar. Obedeceu rápido. Pedro podia ter dito: Senhor, volta outro dia, estou cansado agora. Sabe, presta atenção nisso. Pedro podia ter feito um monte de objeção. Pedro podia dizer: Senhor, me dá um dia. Eu vou descansar, vou para casa, vou ver a minha mulher. Eu estou cansado, a noite toda pescando. De boa, top, amanhã eu pago as dívidas, resolvo. Vou pegar um agiota bom. Só bate e não mata. Vou me resolvendo. Não pesquei nada, mas também estou sem pescar faz uns 6 meses já. Mas Jesus falou: volta e lança a rede. Pedro falou: vai, não temos nada a perder mesmo. Jogou a rede e pescou a rede cheia de peixes. Quando Pedro volta, a Bíblia diz que Jesus já fala para ele: eu não te chamei para isso, eu te fiz para ser um pescador de almas. Pedro foi em casa? Não, Pedro já falou, então partiu, foi atrás de Jesus. Fala para o irmão do lado e fala: vai, fica perigoso, vai.
Pega o caminho perigoso, pega o caminho perigoso. Irmão, que conselho maravilhoso, obedece, pega o caminho perigoso, obedece ele, obedece a palavra dele. E aí vai, irmão, Pedro, tu vai perceber que Pedro não está mais bem quando Pedro está no meio da tempestade. Olha, ele disse: é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí Jesus olha para ele e diz: vem, Pedro. Não foi o que Pedro pediu? Lembra que eu disse? Toma cuidado com o que você pede, que o nível do perigo vai ficando cada vez maior. Mais dependência, mais obediência, mais milagres para contar. Amém. Aleluia. Eu quero declarar que o seu 2026 vai ser perigoso. Você não pegou, irmão? Isso aqui é para você. Eu quero declarar que o seu 2026 vai ser perigoso. O seu 2026 vai ser um pouco assim, nossa, você vai entrar meio arregalado em 2026 dizendo: Deus, eu estou aqui porque o Senhor mandou. E agora? O Senhor, eu estou com medo. E o Senhor vai só dizer: continua andando, não precisa nem olhar para baixo, que o chão está sendo colocado a cada passo que você dá. Mas quando você abrir os olhos, você vai estar no centro da minha vontade. Não vai ter mais para onde voltar, mas o futuro estará garantido, porque eu não vou abandonar você em nenhum momento da sua trajetória. Eu vou estar com você em todos os momentos. Eu vou lembrar de uma palavra: se passares pelo fogo, você não vai se queimar. Se passares pela água, você não vai afundar. Eu estarei com você. E aqui agora a gente está em Joinville, no meio da confusão, porque escolhi obedecer. Era para eu estar trabalhando no banco. Era para eu estar em casa agora, mas eu escolhi obedecer. Era para eu estar vivendo a mesma vida que eu planejei 10 anos atrás, mas eu escolhi obedecer. E vou falar uma coisa que todo mundo que pega o atalho vai dizer no final: valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. 120 anos depois, a arca ficou pronta. Abraão se tornou o pai da fé. Obedeceu até quando Isaac era para ser o sacrifício, ele obedeceu. Qual é a história que a gente vai ter para contar no final das coisas? Quando a gente sentar com os nossos filhos, com os nossos netos, será que a gente vai contar daqui 20 anos atrás? Devia ter ouvido a voz de Deus e obedecido. Devia ter largado mão de algumas coisas e obedecido. Devia ter jogado tudo para o ar na hora que Ele mandou e corrido atrás dele. Devia ter feito. Devia ter feito. Pensa comigo, lindo. A vida vai passar rápido. Há 10 anos atrás eu passava nessa avenida da igreja para vender embalagem para um mercado que tem aqui perto. 10 anos atrás eu entrava aqui procurando cliente, entrava de porta em porta, vendendo embalagem de plástico, de sacola plástica. 10 anos atrás, eu estava aqui, ó. Há 12 anos atrás eu passava nessa BR aqui, indo para a faculdade. E hoje eu estou aqui falando para você que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer a voz de Deus e se lançar na presença dEle. Sabe, não significa que obedecer vai viver a vida que eu estou vivendo agora. Não é sobre a vida que eu tenho para viver, é a vida que Deus tem para você. E é exatamente isso. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para o teu CPF, para a tua história. Deus tem um plano para a igreja de Cristo? Deus tem. Mas tem coisas que Deus vai fazer através de você, que Deus escolheu você antes de você se formar no ventre da tua mãe, que Deus já separou você. E entenda, quanto mais rápido você se levantar e se posicionar, mais rápido o seu milagre chega. E no dia que o milagre chegar, você vai descobrir que não tem mais para onde voltar mesmo. E que aquilo que era um hábito do começo vai ter que ser o hábito da sua vida inteira.
quanto mais você se move para a direção de Deus, da vontade de Deus, mais você vai ter que depender dele. É uma loucura porque a gente pensa que muda. Não muda nada, irmão. Só vai ficando maior a confusão. Só aumenta as coisas, só vai aumentando. E Deus é criativo. Deus sempre tem uma ideia nova. Deus sempre tem uma ideia mais perigosa. Mas parece que Deus sai escolhendo os louquinhos da terra. Assim, quem que é o mais louquinho que vem? Ri porque não é você, irmão. Deus está olhando para nós assim, quem que vem? Quem que cola nessa? Aí, irmão, e um levantou a mão. Ô, meu amor, você, que bom. Tá vendo como tem pouco louquinho no mundo? Por isso que tem pouca gente vivendo uma vida extraordinária na presença de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de recurso, eu não estou falando de absolutamente nada, não estou falando de números públicos, não estou falando de seguidor, eu estou falando de uma vida que você coloca a cabeça no travesseiro e diz, Deus, Tu é maravilhoso. Deus, que maravilha, Tu é incrível. Vida que você acorda de manhã dizendo, eu quero viver isso aqui, eu amo a minha vida, eu amo o centro da vontade de Deus. Irmão, é maravilhoso. E aí eu vou falar o último ingrediente da loucura. O ingrediente da loucura, que daí só quem é de Jesus vai entender. Quando você descobre que o atalho é a obediência, você descobre que a paz é o combustível que te mantém no centro da vontade de Deus. Vou explicar. Quando você toma uma decisão ousada sem a direção de Deus, você vai perder a paz. Só que, porém, todavia, quando você toma uma decisão ousada no centro da vontade de Deus, obedece aquilo que Ele está falando, você vai conseguir ter paz no meio do caos. 3 amém, eu vou falar de novo. Vai ter dia que você vai ficar desesperado, mas alguma coisa vai vir até você, vai dizer, calma bebê, estou aqui, nada mudou. Relaxa, o plano não mudou, eu estou aqui. E aí, lindo, quando você vê, aquilo que te dava medo já não dá mais medo. Aquilo que roubava o teu sono não tem mais o poder de roubar o teu sono. Você já descobriu que o maná que cai hoje vai cair amanhã. O maná que cair amanhã vai cair depois de amanhã. Quem depende de Deus vive milagres de dia, de tarde e de noite. E é só isso que eu queria falar com essa mensagem. Eu só queria colocar fogo no pavio mesmo. Era só isso mesmo. Eu só espero que você saia daqui dizendo, Deus, me lembra de umas paradas que nós já falou um tempo. Me faz refrescar a memória das promessas lá do começo. O Senhor está comigo nessa parada? Obedece amanhã. Obedece logo, obedece hoje. Acorde alguém e fala, obedece hoje. Eu estou com medo agora. Eu estou com medo porque enquanto eu prego para você, eu prego para mim também. Porque Deus sempre tem uma ideia mais sinistra pela frente para vir, irmão. Deus já está olhando e fala assim, sério que está corajoso assim? É. Sério. Fala para Jesus, Jesus, eu estou preparado, Senhor. Eu quero viver o centro da Tua vontade, Jesus. Eu quero experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mesmo que isso me coloque em apuros, mesmo que isso me roube da zona de conforto, mesmo, Senhor, que a conta no começo demore para fechar, mesmo que não faça sentido para ninguém, se o Senhor falar que é porque é e acabou. Eu vou me posicionar em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas,
As informações estão também no link aqui abaixo da Escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente. Fala, meu lindo, minha linda, não seja precipitado, ou o preço de ser precipitado. Essa é uma palavra que eu quero muito que você ouça até o final. Se livre das distrações e fique com a gente. Vai ser importante e vai ministrar ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu lindo. O nosso sonho é que em breve seremos 10 milhões de pessoas aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais gente, mais pessoas abençoadas pela palavra, e esse é o nosso desejo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se você for abençoado por essa palavra, não esquece, já curte agora e manda para todo mundo. Comenta, essas coisas todas que vocês sabem, tá bom? Já fez? Vambora! Eu tô gostando demais de vocês. Vocês são muito lindos. Obrigado. É verdade esse bilhete. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: olha, assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam lá. Lembra? O Mar Vermelho abriu, eles passaram. Vocês estavam comigo? E eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Não encontraram. Aí, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele lançou nas águas, se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou, e disse: se diligente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Agora olha que doideira. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água potável e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Meu Deus, meu papai, meu lindo, isso aqui, quando eu entendi esse negócio, eu fiquei, sabe quando você fica perplexo? Que você fica, Jesus do céu. Você precisa entender uma questão geográfica, que é esclarecedora para você ter a noção do que está acontecendo aqui. Olha aqui. O povo estava preso no Egito. O povo foi liberto do Egito. O povo passou o Mar Vermelho. E agora o povo estava no deserto. Fechou? Indo para onde? Canaã. Mas agora olha que interessante. A escassez do deserto, ela é natural. O deserto não é um lugar onde você tem comida e abundância, água e abundância. Não, o deserto é um ambiente de teste. O deserto é um ambiente de provação. O incrível é pensar que esse povo andou 3 dias nesse deserto. 3 dias. 3 dias, se você olhar de maneira geográfica de onde eles saíram para onde eles chegaram, significa que eles andaram 160 quilômetros. Só que eles estavam extremamente reclamões, porque parece que essa era uma característica do povo. Nossa,
Eles estavam todos enfurecidos. Tem que encontrar água, tem que encontrar água. Aí são precipitados. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a água de Mara. E é Mara porque a água era amarga, por isso esse é o nome. Aí a Bíblia diz que eles tomaram da água. A água é amarga. E reclamaram com Moisés: olha só, nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha água, porque no Egito tinha água em abundância mesmo. Lá tinha água, olha que absurdo. A gente está aqui agora, tomando água amarga no meio do deserto. E aí o Moisés: oh meu Deus, de novo esse povo ignorante e chato, já estão incomodando no terceiro dia. E aí o Moisés ora. E aí Deus diz para Moisés: olha Moisés, faz o seguinte, pega aquele pedaço de árvore e coloca sobre a água vai ficar doce, você vai dar de beber para o povo, mas fala para eles que aquilo que veio sobre o Egito não vai vir sobre eles, só que eles têm que me obedecer, eles têm que parar com essa palhaçada de reclamação toda hora, é passagem, vai para o destino. E aí Moisés fala para o povo: gente, olha aqui, se vocês obedecer, nenhuma maldição que sobreveio sobre o Egito vai vir sobre vocês, mas os olhos de vocês têm que estar fixados no Senhor. Então, pelo amor de Deus. Aí olha que doideira, beleza, eles receberam a palavra, tomaram água doce e andaram até um lugar chamado Elim. Agora a irritância acontece aqui. Sabe quantos quilômetros Elim fica de Mara? Quantos vocês acham? Eles andaram 160 quilômetros até chegar em Mara para tomar água salgada, amarga. Sabe quantos quilômetros de Mara até ali? Você não vai acreditar. 13 quilômetros. O quê? 12 águas de fontes e 70 palmeiras a 13 quilômetros. Mas porque foram precipitados, pararam em Mara para tomar água amarga. Eles andaram 3 dias. Se continuassem andando mais 1 hora, teriam chegado no melhor lugar que poderia existir no meio daquele lugar. Um lugar chamado Elim, cujo significado é árvores. Eles sairiam de Mara, águas amargas, para um lugar chamado Elim, árvores. E esse é o problema de ser precipitado, porque todas as vezes que somos precipitados, trocamos Elim por Mara. Todas as vezes que somos precipitados em agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, nós trocamos a água doce pela água amarga. E aí quando tomamos a água amarga dizemos: oh, por que Deus? Aí Deus diz: lindo, se ao invés de reclamar tivesse andado mais 13 quilômetros, teriam chegado ao lugar aonde eu havia já predestinado a vocês. E aqui, lindo, eu entro em um momento necessário para nós. A maioria dos problemas da nossa vida são ocasionados porque não fomos sábios na hora de decidir, fomos precipitados. E já dizia o velho provérbio: o apressado come cru. E esse é a gente. Se esperássemos, se orássemos antes de decidir, se continuássemos caminhando mais um pouquinho, não estaríamos colhendo o que estamos colhendo. E às vezes a colheita está exatamente atrelado à nossa precipitação. 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 Saiu. Glória a Deus. Entendeu? Para pensar. Simples. Analisa você. Analise a sua história. Perceba o que você vive e tente encontrar o porquê você está vivendo o que vive. Você vai encontrar uma decisão sua no meio da história. Para quem casou mal, é só você olhar a decisão que tomou. Foi você que escolheu o bebê. Se tivesse esperado 15 minutos, o príncipe tinha chegado, mas preferiu o sapo. Agora aguenta. O mesmo vale para o príncipe que estava atrás da princesa e casou com a Fiona.
Na vida tudo é assim. Nós pagamos um alto preço quando paramos onde deveríamos caminhar. A vida nós pagamos um alto preço quando ao invés de decidir nós deveríamos calar. Todas as vezes que nos precipitamos passamos vergonha. Isso é comum, isso é natural. Só que isso parece que não nos ensina. Sabe, a Bíblia tem um provérbio que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: até o tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. E a gente que pensa que é sábio e não cala a boca vive pagando o papel de tolo. Então, meu lindo, há uma verdade embutida no texto que, é claro, precisava um pouquinho de uma informação de quilômetros, que se você que caminhou 3 dias caminhasse só mais 1 hora, chegaria no destino. E o que fez você parar foi o quê? Precipitar. Precipitar é fazer antes da hora, é mexer antes da hora. Então, eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para você e encontre razões para não repetir. Olhe para a família e encontre razões para não se precipitar em áreas que alguém já se precipitou e tomou decisões equivocadas e perdeu muita coisa da vida. Quer ver uma coisa absurda? A Bíblia tem histórias de pessoas que se precipitaram e colhem consequências às suas gerações até hoje. A Bíblia havia prometido um filho para Sara e Abraão. Quem lembra dessa história? O nome do filho é Isaac, o filho da velhice, o sorriso, a alegria. Só que olha que interessante, Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir os 2 seres, mas o Senhor estão na frente da casa de Abraão e dizem para Abraão: Sara, que está dentro da tenda, ri, porque diz: puxa, a gente é muito velho, isso não vai acontecer. Só que tem uma palavra, a palavra é: eu vou dar um filho. Pronto. Agora, olha que loucura, Abraão quer o filho, Sara quer o filho. O que precisa fazer? Esperar. Eles não esperam. Sara pede para que uma das suas servas, chamada Agar, se deite com Abraão. E deste encontro precipitado nasce um filho chamado Ismael. Ismael é os árabes, os povos árabes, é a descendência. Isaac é o povo judeu, porque Deus cumpriu a promessa. Só que agora Abraão já colheria do fruto de ser precipitado, porque agora já tem uma outra semente. De um lado Ismael, de outro lado Isaac. Sabe o que aconteceu? Uma guerra que dura até hoje. Olha que loucura. O fato de Abraão e Sara ter sido precipitados gerou uma guerra que ao longo da história não se acabou. A guerra do povo árabe com o povo judeu é uma guerra de irmãos, mas fruto de um homem precipitado. Nós chamamos de pai da fé, mas entenda que toda ação tem uma reação. E quando somos precipitados, a reação da ação nunca será boa. Todas as vezes que falamos fora de hora, erramos. Todas as vezes que tomamos uma decisão que eu não deveria tomar, erramos. Porque o preço de ser precipitado é colher a vergonha de não esperar o tempo certo para agir. Se eu puder te dar um conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser precipitado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dEle, você precisa perguntar. Não haja sem uma
resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Eu preciso te contar algo e que mexeu comigo. Nós estamos gerando uma associação evangelística. Talvez seja o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos experimentado no país aonde vamos um grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho, que se entregam a Jesus, que dizem: eu quero viver Cristo, e estão sendo transformados pela decisão. Só que entendemos que por eu ser um evangelista, eu não consigo fazer o pós, e nem devo, porque eu sou um evangelista. Mas a associação, ela nasce com um objetivo: ajudar aqueles que estão tomando essas decisões. Então nós geramos a associação está gerando como se fosse um pré-discipulado, que vai ajudar essas pessoas que tomaram a decisão a permanecer no caminho e se encontrarem em Jesus. Porque na verdade é isso que importa. No fim é tudo sobre as vidas e é tudo sobre Cristo. Não tem a ver com a gente. Então isso é a associação já está gerando. A gente tem planos audaciosos. Todo mundo que aceitar Jesus ganhar uma Bíblia de presente. É o nosso sonho, a gente está fazendo, está trabalhando, está acontecendo. Agora olha que interessante. Há dias atrás, eu estava atrás de um lugar para alugar ou adquirir, comprar para a associação. E agora, olha que tentador. Eu recebo uma ligação de uma pessoa muito próspera e de um amigo que perguntou para mim: Dave, como está a associação? Eu falei: está tudo bem, está acontecendo, tudo está pronto, tudo aprovado, Deus tem abençoado, a equipe é maravilhosa, está lindo. Ele falou: você já tem um lugar? Eu falei: eu estou atrás desse lugar. Ele me disse: encontre o lugar que eu vou dar o prédio para vocês. Eu disse exatamente igual você: glória a Deus! E eu encontrei um prédio, 3 milhões de reais. Liguei para ele e falei: irmão, é 3 milhões de reais o prédio. Ele falou: pode comprar. Eu disse igual a você: glória a Deus. A única coisa que eu não fiz foi perguntar para o Senhor. O fato de ter condições não significa que essa é a melhor decisão para se tomar. O fato de ter alguém que dê não é isso. Não pode ser isso. Esse é o problema. Quem se move pelo óbvio vive de maneira precipitada. Não é óbvio que vai acontecer. Não é óbvio. Se você quer viver o sobrenatural, nunca será óbvio, sempre será surpreendente, sempre vai ser diferente do aquilo que você criou como expectativa. Permita Deus surpreender você, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer de novo porque eu amei falar isso. Permita ser surpreendido por Jesus, porque isso é maravilhoso. Não tente viver pelo óbvio. O óbvio sempre será boring, chato, por mais que pareça legal. Irmão, eu fui ver o lugar, lindo, maravilhoso, achei um espetáculo. Só que quando eu estava descendo assim a rampa do lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: assim? Sem nem me perguntar? De maneira clara eu senti isso no meu espírito. E aí o corretor de imóveis perguntou para mim: e aí? Vai ficar com o prédio? Coçando, dinheirinho para pingar na conta já. Top! Vamos para lá, vamos, tá ganhado. Aí eu: não sei, cara. Como assim não sabe? Aí eu falei isso aqui: eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir uma resposta. Se Deus não me responder em 24 horas, eu não vou comprar. O corretor ficou assim: como assim? Eu dependo de Deus então? Imagina o tanto que esse corretor não deve ter orado, irmão. Fala com ele, Jesus. Fala com ele. Ai, Jesus. Só que de um outro lado, eu atravessei a rua na frente do lugar, dobrei os meus joelhos. Eu sou meio doido, irmão, eu não estou nem aí para ninguém. O que eu vou falar? Eu quero orar, preciso falar com Jesus. Dobrei o joelhinho na calçada, no meio da rua. Não no meio da rua, na calçada, senão seria atropelado. E eu falei isso aqui: Jesus, temos o dinheiro, temos o lugar, agora só falta a tua resposta.
em 24 horas, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, uma resposta, eu não vou comprar. Amém. Falei para minha equipe, falei para o corretor e fui embora. Passou 12 horas, nada. Passou 24 horas e nada. Deus não falou. Você acha que eu comprei? Não, porque Deus não falou nada. Omissão não é resposta, ou silêncio, perdão, não é resposta, porque Deus não é omisso. Silêncio não é resposta. Silêncio é a inércia. Permaneça na inércia. O corretor me ligou. E aí? Deus falou contigo? Como que eu falo para o corretor que Deus não falou comigo? Aí eu falei para ele exatamente isso aqui. Não. Deus não falou. E se eu melhorar a condição? Aí que mora o segredo. Não tem mais a ver com o recurso, agora tem a ver com a resposta. Não tem mais a ver com o óbvio, tem a ver com o sobrenatural de Deus. Porque o meu sonho era aquele prédiozinho de 3 milhões. Vai saber o que Deus tem para frente para não ter falado nada. Ou eu creio, ou eu não creio. Por mais que não seja óbvio, eu prefiro crer. E o sentimento do meu coração, que Deus invadiu dias depois, foi: se nós estivéssemos naquele lugar, começaríamos pequenos e engessados, perto do que Deus tem para fazer. Ponto. Grave o que eu vou te falar. É melhor caminhar 1 hora mais com sede do que parar para beber águas amargas. É melhor viver às vezes num limbo sem resposta do que tomar uma decisão precipitada e colher dela a vida inteira. Portanto, aquieta o coração, aquieta a alma. Não tente fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Não decida, não vá, não toque, não pegue, não faça, até que haja uma resposta. Porque ser precipitado custa muito caro. Todas as vezes que um forno se abre antes da hora, a obra não é perfeita. Então, espere o tempo, mesmo que isso te faça ficar com um pouquinho de sede por mais algumas horas. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que sejamos apressados a ponto de atrapalhar a Tua vontade, a ponto de boicotar os Teus planos sobre nós, Jesus. Pelo contrário, abre os nossos olhos. Nós queremos a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que de verdade uma nova estação nasça sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.